Olá a todos, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Estamos na edição 300, deixa eu ver que número que é aqui, 333 do Respostas de Sábado. Como funciona? Todo sábado, como o nome já diz, eu posto um vídeo respondendo perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, tudo que o pessoal que acompanha esse canal tem de dúvida acaba deixando aqui nessa sequência que eu respondo em vídeo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje, eu respondendo as perguntas que foram feitas no 333, quer dizer, no 332. Tem interesse em fazer uma pergunta sobre essa geração de equipamentos? Deixe aqui nos comentários que semana que vem, se o criador desejar, no 334 eu respondo para vocês. Então é isso. Lembrando então que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, tem que dar o play aqui, sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, lives, que mais? Conhecendo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Recado número 1, estou gravando esse vídeo na quinta-feira, já é noite, 9h20 da noite, ó, tô com meu celular ali, ó, quinta-feira, 9h20, tô com resposta de sábado 333 aqui, porque é outro recado, as perguntas que fizeram, a ordem vai ser aqui o YouTube que me manda, né, então vai ser pela ordem que o YouTube me mandou. Então estou fazendo esse vídeo na quinta-feira à noite, então se você fez uma pergunta na sexta, no sábado de manhã, no vídeo que já está ao ar aí, né, que já está ativo no canal, eu não vou poder te responder, óbvio, né, então refaça a pergunta nesse vídeo, que na semana que vem eu te respondo, tá? Segundo detalhe, o segundo detalhe é a ordem das perguntas, né, é o YouTube que me manda. Terceiro recado é que hoje plano de fundo aqui básico, simplesmente para a gente poder, como já falei, 9h20 da noite, acabei de ligar esse equipamento aqui, só para a gente poder deixar de plano de fundo, o 850D da Polivox, visor, né, cristal líquido aí, do 850D mais o do CP5000 ou do 950D. Então você vê a diferença aqui, ó, o 850D tem uma ponteirinha alaranjada ali, ó, né, ele é mais branco e o do 950 dele é mais azulado e não tem a pontinha, não tem duas cores, né? Para você ver, você ter uma comparação. Será que saiu de foco agora? Bom, vai ficar assim mesmo. Então é isso. Bom, esses são os recados. Vamos iniciar aqui as perguntas, beleza? Vamos lá. Amarildo Barreiro. Eu tenho um conjunto da Cygnus 1800X. Já ouvi falar que a Cygnus não tinha padrão na construção dos aparelhos. Para mim é difícil achar um cabo RCA com plug que encaixe nos bornes. Sempre entra apertado demais e quando entra, será que isso... E quando entra, será que isso acontece só comigo? Não, é comum, né? Apesar de que a linha X da Cygnus, ela já tem um pouco mais de padrão, né? Então a linha X da Cygnus, que saiu em 87, 86, acho que foi... 86, 87, então a linha X ela tem um pouco de padrão na construção, eles já colocavam equipamentos, já tinham um nível, né, de sempre estar utilizando o mesmo componente e tudo mais, a mesma fundição das partes, esse tipo de coisa, então ele tem... Se você está reclamando da 1800, é que você nunca viu a linha 1800 mesmo, e pior ainda a linha 800, né? A linha 800 tem equipamentos que tem RCA de um tipo, RCA do outro, pés de um tipo, pés do outro, isso de acabamento, botão, ela era muito... Não diria amador, né? Mas a Cygnus tinha que montar, que se virar com o que tinha, né? Ela não tinha tanto acesso aos materiais como a Gradiente, como a Polivox. A Polivox é mais padrão, né? Mais padrãozinho os equipamentos. Dificilmente você vai encontrar um equipamento com algum detalhe diferente, apesar que a gente já conversou aqui no canal sobre o 850D, que o original ele é assim, mas se você for ver a foto de catálogo dele, ele é diferente. Já fiz vídeo aqui, procure no canal, você vai ver isso, quem acompanha já viu. Então, mas a Cygnus sim, né? Cygnus, Quasar, a Quasar também. Tem umas que tem um tipo de botão, outro tipo de botão. Então a Cygnus é na minha opinião, uma das que mais tem assim componentes que você pode comprar o mesmo equipamento e você vai ver que um equipamento está de um tipo, outro está de outro. Um exemplo clássico disso é o Sun 800. Por quê? Porque o Sun 800 foi vendido desde 82
até os anos 90. Se duvidar, tem C800 que foi vendido em 91, 92, até o final da Cygnus mesmo. Então, claro que os equipamentos dos anos 80 têm um acabamento e os equipamentos dos anos 90 têm outro acabamento. Por quê? Porque, óbvio, mudou, né? A confecção, diminuir o custo, em vez de usar um botão de alumínio, usa botão de plástico e tem esse tipo de coisa. Então, realmente, né? Não é só com você que acontece isso, não. É uma coisa comum, né? De você pegar... O maior problema disso tudo, na minha opinião, é que isso você acaba se perdendo, né? Exemplo, você hoje não tem como dar certeza se uma coisa... Se eu, que já conheço isso daí, já mexo com isso aí há 35 anos, né? Então, eu já não tenho certeza, às vezes, quando alguma coisa é original, ou é um cabrito, ou é alguma coisa. Imagina alguém hoje, né? Que pega um equipamento e vai lá e não sabe se aquilo é original, não é, mas ele pode ser original, né? Às vezes a pessoa pode pegar um equipamento e falar assim, não, o Cygnus é assim. Aí vai pegar um outro equipamento da Cygnus, não, mas esse aqui não é assim, então esse aqui não é original. E às vezes é. Às vezes é original, né? Então é bem complicado. Uma das lutas deste canal é justamente isso, né? A gente saber como eram feitas as coisas, o que não é original, porque conforme o tempo vai passando, os equipamentos vão ficando mais velhos, vai se sumindo os equipamentos do mercado. Esse padrão, essa informação, digamos assim, de equipamentos, de como eles eram e tudo mais, vai se perdendo. Porque, vou restaurar. Mas em vez de restaurar com a letra assim, vou restaurar com a letra assado. Aí aquilo vira um padrão, né? Um caso clássico é o CD1 da Gradiente, né? Eu sempre falo isso, pô, um dia, daqui a não sei quantos anos, o cara vai pegar um deck daquele e nunca vai saber que um deck daquele ficou verde uma época. Por quê? Porque o pessoal pega os decks verdes e reforma, né? Ou então, sei lá, faz prata, faz azul, faz fluorescente, faz cor-de-rosa. Então, aí você perde a referência, correto? Mas é isso mesmo, a Cygnus é bem assim mesmo, tá? Continuando. Comentário dos membros. Inclusive o nosso amigo Amarildo é membro do canal, tá? Mas aqui agora o YouTube tá me dizendo que comentário dos membros. Norton Luiz mandou um valeu demais. Obrigado pela contribuição, meu amigo Norton, valeu mesmo. Se mais alguém puder contribuir com qualquer valor, aí o canal tá bem desanimador mesmo, né? Eu sei que é chato esse tipo de reclamação, principalmente no meio dos vídeos aí, mas, cara, é a verdade, né? Não tem como ficar enganando, né? Ninguém tá aqui pra ficar... tendo falsa imagem, falso... que lindo, maravilhoso. Não é assim, né? A gente sabe, vocês sabem aqui nesse canal que às vezes a pessoa fala assim, não, olha só que lindo esse equipamento. Não é lindo não, tá com problema, tá amassado, tá batido. Então tem que ser meio que coerente nas coisas. Então, realmente muito obrigado pelo valeu demais aí, meu amigo Norte, isso ajuda bastante aí o canal e anima a gente continuar fazendo os vídeos aí. Olha só, 9h30 da noite, eu liguei um equipamento aqui, que faz tempo que eu não ligo, pra fazer o vídeo. Estou, pra você ter uma ideia, com o cabelo molhado, acabei de tomar banho, e mesmo assim, poderia estar indo lá assistir O Patrão. Eu não assisto televisão, vocês sabem disso, mas poderia estar indo assistir lá, sei lá, qualquer desgraça aí na televisão ou no YouTube, qualquer coisa, mas estou aqui. Então vamos lá. Não estou reclamando, certo? Só estou comentando que eu estou fazendo isso. Continuando. Anselmo Barbosa. Olá, César. Meus aparelhos são da minha juventude, das festinhas. Só eu mexia, inclusive fitas. Ainda estão em ótimo estado, amplificadores e decks. Poxa, esse tipo de coisa que está cada vez mais difícil, né? Cada vez mais raro você pegar um equipamento que sempre foi da pessoa, que ainda mais quando se utilizava em festa, né? Então, esse tipo de coisa tá cada dia mais raro. Hoje você vai ver equipamentos que o pessoal vende aí, daí o cara fala assim, não, é de único dono. Você, beleza, tem de único dono. Você se lembra quando você comprou, não sei o que? Não, é que eu comprei de único dono. Então, se você comprou de único dono, você não é mais o único dono, único, né? O janta, para não falar um palavrão, né? Então, você não é o único dono. Então, você é o segundo dono. Porque eu quero conversar com o primeiro dono. Aquele cara que foi no Jumbo Eletro, sei lá, no Mapping, sei lá onde, na Steer, e comprou o equipamento. Certo? Não, mas eu não tô aqui para conversar. Bom, então tá, se você quer vender o equipamento e por uma fortuna dizer que é o primeiro dono, ainda não quer responder informações sobre o equipamento, aí pior que tem gente que compra ainda. Mas fazer o quê? Isso aí o mercado é assim mesmo, né? Infelizmente as pessoas acabam... É uma das coisas que eu ia postar isso para membros, né? Eu ia postar, né? Um vídeo mais ou menos assim. Não vou postar porque eu preciso gravar e postar. Então... No próximo Resposta de Sábado eu refaço esse comentário aqui. Me lembrem disso, né?
Então, meu amigo, então que bom, né, que você tem os equipamentos desde zero e tudo mais. Isso é um sonho, né, de consumo. Você pegar equipamentos que você que você soube, ou que você, né, ainda mais que é teu mesmo, né? Eu tenho equipamento de primeiro dono? Não. Eu não tenho equipamento de primeiro dono porque eu não tinha condições de comprar isso aqui na época, né? E nem tinha idade também para comprar isso na época. na época. Mas esse Power que eu tenho aqui, eu comprei do primeiro dono, né? Então era o dono original dele e tal, que comprei. Não preciso contar a história, né, de como tava o hack, né? Eu preciso contar essa história aí. Mas é isso aí mesmo. Então, que bom, né? Que você tem equipamentos ainda que são, né? Os equipamentos que você utilizava na época. Isso é muito legal, né? Sidney William Perdiz Forini. Boa noite, César. Obrigado pelas explicações quanto a replicar os botões. É a parte mais difícil, é o acabamento mesmo, para deixar como eram fabricados antigamente. Grande abraço. Realmente é isso aí mesmo, né? A gente comentou sobre os botões no vídeo passado. Não vou repetir o que eu falei, assista o vídeo passado, você vai entender lá, né? Mas a pior parte não é fazer o botão, é você fazer o acabamento com que ele fique parecido com o original. Aqui, ó. Aqui você tem alumínio, olha o brilho. Aqui você tem plástico. Perceba que não tem brilho, olha só. Dá pra ver bem certinho aqui, ó. Isso aqui é um alumínio e isso aqui é um plástico. Então você replicar esse botão aqui é a coisa mais fácil que existe na face da Terra, né? Por quê? Porque você faz um molde lá, como eu já mostrei lá pro setor de membros, faz um molde, ó, né? E aqui você tem um botão, ó, certo? Você pode replicar isso aqui com uma resina. Beleza? Você faz o furinho aqui depois, que ele vai ficar maciço, né? Só que, e para fazer a pintura? Apesar que aqui é de plástico, essa pintura aqui eu conseguiria fazer facilmente. É uma outra coisa que eu vou mostrar para membros lá, uns detalhes disso, de pintura, né? Que na verdade eu estou mostrando com relação aos botões do PM5000 que eu estou replicando lá no setor de membros. Então, isso aqui é fácil. Agora, você pegar um botão desse aqui, de alumínio, certo? Fazer em plástico, uma réplica, e ainda replicar esse metalizado aqui, ó, brilhoso do jeito que tá aqui, isso é impossível, né? Essa é a pior parte. Replicar o botão e botar ele aqui preto, amarelo, cor de rosa, verde, uma cor de pintura de carro, né? Normal, que você vai lá aqui e só passa um spray preto fosco, é fácil. Agora, fazer ele parecer um alumínio cru ali, essa é a parte mais difícil, né? Então é isso aí mesmo. Sidney William, opa, esse aqui já li, vamos lá. Roberto CWB, membro do canal, agradeço de coração, né? O pessoal que é membro aí, assiste os videozinhos lá que eu posto de vez em quando. César, ainda sobre o assunto da limpeza e lubrificação dos potenciômetros, aquele produto importado que você gosta, o Deoxit, né? Ele faz as duas funções de limpeza e lubrificação também. Utilizando ele não precisa de mais nada. Grato. Cara, aqui é bem complicado, meu amigo Roberto, né? Vamos dizer assim, ele faria, né, essa função de limpeza e lubrificação, certo? Você utilizaria ele nos teus equipamentos? Sim, desde que seja, de novo repetir isso, né? Desde que seja um equipamento que eu já mexi. Vamos lá, vamos ao concreto aqui, ó. CP850D. Esse equipamento aqui já passou por mim, já montei plaquinha, ele é plaquinha pendrive, já fiz limpeza nos potenciômetros, então isso aqui já está limpo, certo? Vem aqui, ele está dando um ruidinho, tá um pequeno ruidinho. Eu vim aqui e dar uma apertadinha do spray aqui, do Deoxit nele, seria perfeito, ele faria as duas funções, certo? Agora, você já imaginou, você pegar um aparelho desse aqui, que foi fabricado em 1982, comprar ele hoje, né? Em 2026, a pessoa usou ele, tipo assim, tá encostado aqui há anos. Já imaginou? Fita cassete o cara usou só nos anos 80. A partir dos anos 90 não usava mais fita. Então ele ficou 30 anos parado, né? E aí você imagina como é que tá, de crosta, de sujeira, de tudo ali, certo? Aí você pegar um Deoxit, que é super caro, e apertar ali e fazer a limpeza, ele vai fazer essa limpeza? Vai. Mas quanto de produto você vai utilizar para fazer uma limpeza dessa grossa? Você entendeu? Por quê? Porque não tem milagre, né? A sujeira que está dentro do potenciômetro, quando você passa o produto, ela não vai simplesmente transportar ou teletransportar a sujeira do potenciômetro para o teu lixo. Consegue entender? Ele não consegue dissolver ali. Ele não é óxido de mafioso russo que vai dissolver o cadáver na banheira. Você entendeu? Não tem como. Então, quer dizer que quando você joga o produto, aquela sujeira ela vai escorrer, certo? Ela vai escorrer. E aí,
Se você joga só um pouquinho, vai simplesmente molhar ali a sujeira e a sujeira continua ali. Para você fazer aquela sujeira escorrer mesmo, você vai ter que largar o produto ali, aí o produto vai escorrer e tirar aquela sujeira dali, certo? Então você pode fazer, mas é ilógico, na minha opinião, você utilizar um produto desse para fazer a limpeza e lubrificação e gastar um monte desse produto numa peça que está encardidaça. Então é muito mais fácil. Eu acabei de comprar ali álcool isopropílico, 1 litro, R$40. Então peguei 1 litro de álcool isopropílico, certo? Então eu prefiro pegar o botão que está lá há 30 anos com sujeira, mando o álcool isopropílico, daí eu posso mando o álcool isopropílico para dentro, pau, e escorre, vai escorrer aquela crosta ali do potenciômetro aqui, né? Aí você vai limpar ali e escorre. Aí limpa de novo, e vai tirando a crosta que está ali. Claro que o ideal era tirar o potenciômetro, desmontar ele, muito melhor, né? Mas fazer isso eu acho meio que mais complicado. Não só pelo serviço, mas você desmontar um equipamento inteiro por causa de um potenciômetro que faz um barulhinho, eu acho bobeira, né? Então você vai lá, limpa aquela crosta, ela tira aquela crosta dali, porque o álcool vai molhar ali, vai escorrer, né? E depois vai secar, porque o álcool seca bem rapidinho. E aí você tirou a crosta de sujeira dali. Aí depois você vem e lubrifica. Fechou. Ele já está limpo, certo? Agora ele poderia fazer serviço? Poderia, mas quanto daquele spray você vai ter que dar ali para aquele spray entrar e começar a comer ali a sujeira e cuspir para fora, né? Se nós estivéssemos na América com condições de comprar esse produto facilmente, beleza, mas já é um pé nos ovos, né? Você importar um produto desse, ainda mais hoje em dia, né? Eu nem vou falar, se eu entrar no assunto política, nós estamos ferrados. Então vai ter que importar. E os produtos que talvez tenha para vender aqui sei lá, deve estar aqui uns 300 pau uma lata, né? Então, cara, na minha opinião, eu não faria, certo? Dá para fazer? Dá. Mas você vai gastar um tubo de 200 pila num potenciômetro. Sendo que seria muito mais fácil você fazer o serviço antes com álcool isopropílico e depois só dar um nele para dar aquela limpada, aquela lubrificada, né? Então, realmente, né, tem coisas que, infelizmente, não tem como você deixar de tentar economizar, na minha opinião, né? Não, mas o meu equipamento aqui é top, não sei o que, mas, cara, para que você vai gastar um produto ali que é caro para fazer uma limpeza grossa? É a mesma coisa que você pegar um carro que tá lá na garagem, no fund bar lá, né, tudo cheio de pó, cheio de terra. E daí na hora de lavar, fala assim, não, vou lavar aqui com o meu shampoozinho de 500 conto aqui, né? Vou lavar. Não, antes vai ter que bater uma água nele, né? Você vai ter que bater uma água no carro, tirar o pó, tirar as crostas, passar lá um sabão, nem que seja um detergente para tirar a crosta, e depois você passa o shampoozinho para dar aquela animada ali na pintura do carro, né? É mais ou menos isso, né? Mas que daria para fazer o serviço só com ele, daria, mas repetindo, né, acho que você entendeu, meio que não faz sentido, na minha opinião, né? Sendo que você pode fazer a mesma função ali com um produto que é 1000 vezes mais fácil de fazer, né? Mil vezes mais fácil de conseguir, muito mais fácil de comprar, mais barato e tudo mais. E sem falar que é muito mais fácil de limpar, né? Porque como o álcool ele seca rapidinho, então ele vai cuspir a sujeira para fora ali, e aí vai secar, você só vai recolher a sujeira ali e tchau, né? Então é isso aí, meu amigo. Continuando. Nelson Andrade. Olá, César, tudo bom? Tenho um tape deck S126 igual a esse. Agora ele parou de funcionar. Reparei que o counter está parado. Será que é esse o problema? Trabalha em conjunto o mecanismo. Obrigado. Sou de São José dos Campos, São Paulo. Então é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, São José dos Campos, né? O nosso outro amigo aqui acho que do Mato Grosso, né? O que acontece, né? O 126, se ele tiver com o contador parado, ele vai estar com o auto-stop sempre acionado. Como assim? Aí eu vou dar o play, pum, ele vai girar um pouquinho e vai plaque, desarmar. Aí você vai apertar o play, ele vai girar um pouquinho, plaque, desarmar. Então quer dizer o quê? Por que ele faz isso? Porque o contador é o que faz o auto-stop, né? Então o contador ali tem um sensor que fica abrindo, fechando, abrindo, fechando. Quando o auto-stop para, né? O auto-stop não, o contador para, o imã puxa aquela pecinha
e aí ele manda pro solenoide, desarme porque acabou a fita. Pum, e desarma. Então você vai ter que recuperar isso aí, vai ter que ver por que o contador não está girando. Provavelmente uma correia que estourou, ou o contador está travado por sujeira, alguma coisa assim, entendeu? Então normalmente é isso, né? Se o contador está parado, né, é porque provavelmente é uma correia, você tem que tirar o painel, né? Para trocar a correia do 126 do contador, você tem que tirar painel. Talvez você consiga sem tirar o painel ali, tentando enfiar uma pinça e tal. Mas eu acho que vai ter que tirar o painel. Então realmente o 126, o 2800, se o contador está parado, não funciona. Inclusive eu já mostrei aqui um equipamento, né, que justamente aconteceu isso, né, no canal. Eu me lembro desse fato aqui. Eu tava mostrando o equipamento e, porra, não achava o defeito. O que tava acontecendo com o defeito, né? E daí a pessoa cortou o fio, né? Por quê? Porque o contador parou, daí começou plec, o solenoide ia armar, o cara cortou o fio do solenoide, fechou, continuou funcionando, né? E aí eu fui lá, arrumei, não tá funcionando o contador. Fui lá, arrumei o contador e tal, e daí? E agora? Por que não está desarmando, né? E vai, procura, e até você ir lá e medir para ver que não está chegando corrente no solenoide e descobrir aonde que o cara cortou o fio. Foi complicado, né? Ele resolveu o problema do deck, mas cortou um fio e não funcionava mais o auto-stop, né? Então é isso. Continuando. Daniel LC. Boa noite, César. Você tem algum toca-discos Direct Drive para vender que está em ótimas condições? Não, infelizmente, no momento não tenho nenhum. Tô tentando salvar um 3000, tô tentando salvar um 6000, não, 6000 não, 3000 vou tentar salvar, e é isso aí. Infelizmente, em boas condições, toca-discos não tenho nenhum Direct Drive. MRSAFCF. Boa noite, César, aqui é o Silvio. Obrigado pelos comentários a respeito do Marantz versus Model 360. Em caso de necessidade para reparos, qual a facilidade ou dificuldade de achar peças para conserto, Marantz ou Gradiente? Obrigado pela atenção. Cara, é aquilo, na verdade, o Gradiente, o 360 seria mais fácil de conserto na teoria porque ele é um equipamento nacional, né? Mas mesmo assim... mesmo assim, ele não é... Tem coisas hoje que você não encontra mais, né? Então, os transistores de saída você não acha mais, tem muita coisa. E a mão de obra do... Apesar que o Marantz também é cheio de placa ali, vai dar mão de obra pra caramba, né? Já o Marantz pode dar problema na parte do FM. A parte do FM ali tem algumas coisas, né? Alguns integrados, até o varicap ali, o variável, tem muita coisa que pode dar problema e você acaba se ferrando, né? Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Se você for ficar pensando no que vai dar problema, né, você não compra nada, cara. Né? Você fica pensando, eu não vou comprar esse equipamento porque vai dar problema. Você não compra. Não tem como. Né? Eu vou dizer uma coisa pra você. Dificilmente, cara. Nossa, até eu bater na madeira aqui do rack. Cara, dificilmente, assim, tem coisas que... Claro, tem coisas que eu compro, assim, não tem conserto... O técnico não consegue consertar e tudo mais, mas, cara, a maioria, bicho, se você não pegar um equipamento bichado aí que foi fuçado por todo mundo, não tem esse tipo de problema, né? Mas realmente, for fazer uma comparação entre Marantz e Gradiente, eu acho que o Gradiente ainda é mais fácil de conserto do que o Marantz, né? Apesar de que o Marantz é muito melhor de trabalhar para consertar também. Continuando, Álvaro Castanho. Boa noite, César. Amigo, qual a função de uma mesa de som no acionamento de aparelhos vintage? Obrigado. Não, nenhuma, né? Mesa de som ou um mixer seria a mesma coisa. A mesa de som nada mais é do que uma peça onde você vai injetar vários equipamentos, ou vários microfones, ou vários instrumentos, vai mixar esses instrumentos e vai jogar para o amplificador, né? Então ele simplesmente vai transformar uma entrada do amplificador em vários canais que você tiver na mesa. Uma mesa de 8 canais, 8 canais. 10 canais, 10 canais. 12 e por aí vai, né? A vantagem da mesa é que como eu comentei num vídeo aí que eu abri a mesa, né? A vantagem das mesas na época é que você tinha controles de graves, médios e agudos. Mas hoje em dia os mixers modernos já tem isso de médio, grave e agudo também para controle, né? Então, a única função de uma mesa num conjunto é você multiplicar a única entrada, né, ou uma das entradas que você tem aí, multiplicar ela por 10, por 12 e tudo mais, né?
Mas aí vai depender se vale a pena, a conexão, a aquisição, o valor da mesa e tudo mais, né? Claro que outra função também é, dependendo da mesa, você ter um pré-amplificador. Então, exemplo, eu tenho só a potência, eu posso ligar a mesa de som, porque a mesa de som ela vai pré-amplificar ali o sinal também, né? Não é só um mixer, né? É um pré-amplificador junto também. Continuando. Arcade Retro 2148. Olá, César, eu cresci vendo esses tipos de aparelhos, porque eu tinha família... porque eu tinha familiar meu que trabalhava em rádios. Mas confesso que sou leigo na questão da montagem e tipo de equipamentos, porém eu tenho um sonho de ter um desses todos. No caso seria um receiver Gradiente Mono 1300, um pré-amplificador Polivox CM5000, um amplificador Gradiente Mono 360 e 2 tape decks, um Gradiente CD3500 e um Polivox CP750D. No caso eu quero saber se esse setup é bom ou preciso de algo que possa melhorar. Tipo, qual seria o par de caixas ideal? Veio um comercial aqui no YouTube. Depois pretendo colocar um toca-discos e eu agradeço a atenção. Primeiro que você ter um mod 1300, um mod 360 e um CM5000 já é fora de que tipo, não, claro, César, você não tem um equipamento desse? Eu tenho um mod 360 ligado a um outro pré, mas não seria assim o básico, né? Porque o básico, né? Ó, você tem ali um receiver, você tem um pré-amplificador, você tem um amplificador, certo? Nem vou falar dos tape decks, mas tudo bem, tape deck, equalizador, você pode botar... Mas qual que seria a lógica de um equipamento de áudio? Qual seria a lógica? A lógica do equipamento de áudio seria você ter o amplificador, aqui no caso é um amplificador que não tem nenhum tipo de regulagem, então você tem o amplificador de potência, certo? Ele está até desligado aí, ó, você viu que eu nem tô usando ele. Posso ligar até no final para vocês curtirem um pouco do som. Então você tem aqui um PM5000, que é o amplificador de potência, ele não tem volume, não tem nada. Aí sim você tem um CM5000, por quê? Porque esse aqui ele vai fazer a função de pré-amplificador, tá? Qual que é o problema no teu caso aí? No teu caso você já tem um amplificador que tem pré-amplificador embutido. Aí você ter um pré a mais, ele claro, vai pré-amplificar sobre pré-amplificar, mas não faz sentido, você pode eliminar um dos dois ali que não vai ter problema. Na verdade, você pode eliminar o CM5000 que não vai ter problema. Vou ter que emendar o vídeo aí. Então você pode eliminar o CM5000. Ah, César, mas eu gosto do CM5000 porque é bonito e tudo mais. Agora fizeram um videozinho dele que é o mais bonito de todos na face da Terra. E aí agora o CM5000 de 3.000, os caras vendem por 4.500, tudo cheio de marca. Ai. Internet, né? Mas eu vou mostrar para os membros ali que a internet até melhora um pouco. Bom, vamos lá, voltando aqui ao assunto. Então você tem um power, porque esse aqui é um conjunto 5000, né? Power, pré, sintonizador e os tape decks aqui no caso, um equalizador e mais algumas coisinhas ali. Então o que acontece aqui? No teu caso você tem um 360, você elimina esta peça e esta peça, certo? Se você tem o 1300, você elimina qual peça? Você elimina essa peça e o sintonizador. O mod 1300 nada mais é que um pré-amplificador, uma potência e um tuner na mesma peça, né? Então só ele já funciona, você não precisa de mais nada ali, certo? Tá, mas eu gosto do 360, beleza, então o 360 é essa peça mais essa peça, certo? E aí essa aqui você pode pôr separado. No caso do CM5000, o ideal seria trocar o 360 por um PM, porque daí você teria um conjunto, né, CM5000 e PM5000. Mas nada impede de você utilizar o equipamento que você está fazendo aí, sem problema nenhum. Você pode utilizar o rádio simplesmente do teu modo 1300, você pode utilizar o CM5000 ligado ao 360 e curtir, né? Sem problema nenhum. Aí você vai virar que nem a maioria das pessoas que assistem esse canal, a maioria das pessoas aqui, né? Que tem mais do que um equipamento, né? Às vezes não precisa, né? Exemplo aqui, nesse conjunto aqui, eu tenho um ME22, um equalizador da Micrologic, e tenho um ES, aqui ó, um CS, um SA9, com o equalizador da Sansui. Tem um tape deck aqui, tem outro tape deck aqui. Então, tem coisas que você vai virar acumulador, né? Vai virar, como é que os caras falam? Empilhador de equipamento, né? Mas é isso.
É o teu gosto, pode fazer. Só que saiba que esse conjunto você pode fazer a ligação dele, mas você não exatamente precisa ter todos eles aí. Continuando. Miguel Antônio Navas. Oi César, costumo ligar meus tapes todos os fins de semana, sem fitas, no gabinete só segurando a chave REC, para poder bater os views, mas o motor girando em fitas. É prejudicial? Pois não é sempre que eu ouço fitas, ou comercial, não é sempre que ouço fitas. E mais para movimentar o mecanismo. Tô errado? Grato pela resposta. Não, tem que fazer girar mesmo aqui, ó. O que aconteceu aqui com o meu operador? Parou pelo jeito, ou acabou o áudio aqui, deixa eu ver. Então você tem que fazer ele girar. Esse mesmo equipamento meu aqui, ele de vez em quando ele tem que vir mexendo na correia, porque ele fica muito tempo parado. Daí quando eu vou fazer ele funcionar, não funciona, né? Então, não, tape decks tem que botar para avança, nem que você não vá escutar na fita, mas avançar, retroceder, dar play, fazer ele tocar um pouco, girar, isso é benéfico, né, para o tape deck, né? Continuando, Norte EX alguma coisa. Tem um JVC KDA5 e a correia do counter dele estourou. Mesmo eu segurando o play e a fita rodando, o VU não recebe sinal e nem sai o sinal de áudio. Nesse deck da JVC, ele só libera o sinal de som da fita se o counter estiver girando? Eu acho que não. Eu acho que não. O A5 é o 3.500 ou 2.800? Não lembro agora. Mas eu acho que não. Eu acho que se você segura o play acionado, ele tecla ele, e você segura o play acionado, se for de apertar, se for igual ao do CD5500, não dá certo mesmo, né? Mas eu não lembro exatamente qual é o aparelho. Eu tenho que saber se ele é o de tecla mecânico, se ele é o de digital, mas normalmente não. Normalmente ele teria que estar com o VU acionado, mesmo com o counter parado aí, né? Continuando. Roberto CWB 3054. Olá César, tem umas 30 fitas cassetes que já não estão boas para gravação. Fico com o som abafado ou o som fica alternando entre altos e baixos. Gostaria da sua opinião. O que devo fazer com elas? Jogar fora? Vendê-las por um preço baixo? O que você faria no meu lugar? Obrigado. Cara, é questão muito assim, né? É saber... você tem que entender, né? Exemplo. Eu quero botar a fita, mas eu quero aquela qualidade assim, sentar na cadeira e ter aquela qualidade, eu não quero... Aí você vai ter que ter fita boa, nova e tudo mais. Essas fitas você pode utilizar, pode tentar salvar elas com uma dica, né? Então vamos lá. Qual seria a dica, né? Você está dizendo que elas ficam com o som abafado e ficam alternando, quer dizer, que ficam oscilando, né? O que você pode tentar fazer é pegar um tape deck teu aí que você tenha... Que grave com metal, né? Então fita metal. Então você vai pegar o teu tape deck, botar a fita lá, apertar para gravar, deixar gravando em metal sem áudio, quer dizer o quê? Sem sinal, né? Claro, não vou gravar nada ali, mas com a tecla de metal acionada. Porque daí com a tecla de metal acionada, o cabeçote manda mais energia ali no apagador, né? E aí ele talvez consiga apagar a tua fita um pouco melhor e fazer com que ela consiga pegar uma gravação melhor, né? Mas isso se, no teu caso, a tua fita pode ter passado por algum tape deck que não está apagando direito, ou alguma coisa assim, né? E aí por isso que ela fica oscilando e tudo mais, né? O teu aparelho não tá conseguindo mandar a informação direto para ela. Então se você tentar apagar ela com um cabeçote de metal, talvez você consiga zerar ela melhor e depois você pode gravar normalmente, né? Mas eu acho muito difícil dar solução. Eu acho que realmente quando a fita está muito ruim mesmo, ainda mais quando você tem vários tape decks, né? Você consegue tirar a prova. Tipo, ponho nesse, grava ruim. Ponho nesse, grava ruim. Põe no outro, grava ruim. Daí é a fita. Agora quem tem um com a fita só, às vezes a fita não é o problema da fita, às vezes é o problema do tape deck, né? Mas eu faria isso, né? Botaria as fitas para gravar ali, pegaria uma, né? Faria esse teste, porque talvez esse teu lote de fitas aí tenha passado por um tape deck que não conseguiu apagar elas direito, alguma coisa assim. Então pegaria uma fita dessa e gravaria sem áudio, já expliquei isso, sem áudio, com o metal acionado. Gravaria lá,
sem problema. Daí ela vai apagar de um jeito diferente. Aí você grava novamente ela com o áudio normal, com a fita normal, e vê o que acontece, né? Mas realmente você pegar uma fita, a fita tem vida útil, né? Não tem como se falar assim, não, a fita não tem vida útil. Claro que ela tem vida útil, né? É diferente de você pegar sei lá, hoje ninguém mais usa, mas um CD regravável, né? Que você grava várias vezes no CD, né? Ou então um MD. Vou gravar várias vezes no MD. Toda vez que você gravar no MD novamente, ele vai vir com qualidade. Só que a fita não, né? A fita, além de ela ser mecânica, ela está com atrito na cabeça e tudo mais, ela sofre interferências, né, interferes do tempo, da umidade e de tudo mais, coisa que um MD, se não bolorar ele lá dentro, não vai acontecer. Então, é claro que uma, duas, três gravações, ela já pode estar ruim, né? Então, é isso que eu posso, a única dica que eu posso dar é essa, tentar gravar a fita com um sistema de metal acionado e depois tentar. Mas jogar fora, né, cara? Não é possível que você não tenha uma caixinha aí pra guardar elas. Deixa elas aí, uma hora ou outra faz alguma coisa com elas. Nem que seja enfeite pro carnaval. Continuando. Florida Today. Vida de quem coleciona não é nada fácil. Ultimamente tenho tido dor de cabeça com a qualidade das embalagens. Como te reportei no Zap. Ou seja, é difícil encontrar equipamento em bom estado. Aí o picareta faz uma embalagem meia boca e você fica no prejuízo. Então, meu amigo, eu perdi alguma aqui? Deck para bater os views. Não, acho que eu respondi tudo, né? Então, meu amigo, ele mandou umas mensagens aí, né? Cara, eu não... Puxa, falar isso aqui, né? Sendo que eu não te falei isso no Zap, mas, cara, era meio que provável, né? Caixa acústica eu já falo que não envio, não quero comprar. Dificilmente, cara. Dificilmente alguém vai te fazer uma embalagem corretamente disso daí, né? E um dos problemas que a gente comentou, que a gente conversou lá no Zap, né? É assim... Cara, hoje em dia qualquer um tá mexendo com isso, entendeu? Então, tipo, o cara não tem mais aquele negócio... Não, eu tô vendendo uma caixa velha. Você entendeu? Vou passar um papel aqui e vou enviar pro cara, né? Ele não entende que você, comprou porque tá naquele estado de conservação, porque não tá batido, porque não tá amassado, né? Então, hoje em dia o mercado tá muito sujo, digamos assim. Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também, né? Que é o teu caso de comprar coisas lá, né? Antigamente você comprava peças lá nos Estados Unidos, assim, tipo, vou comprar... do cara que é dono, ou o cara que tava lá no brechó, jogado em algum lugar, nas garagens, feira de garagem, não sei o quê. Mas aí você tinha essa noção, não, beleza, né? É assim. Mas hoje em dia o cara pede o preço certo, não sabe testar, não sabe embalar, não sabe enviar, não sabe fazer nada, assim, entendeu? Tipo, só quer ganhar o dinheiro lá. E as pessoas aceitam, né? Então é bem complicado esse tipo de coisa, né? Não dá mais para confiar nessas coisas, não tem mais como confiar, né? Você comprar nem com vendedor, cara, nem com vendedor que o cara diz, não, lojista, o cara é lojista, tem loja física e tudo mais, dá BO do cara não saber embalar, não embalar direito. Imagina um Zé Ruela que pegou o equipamento lá. E eu não falo Zé Ruela só do Brasil, falo Zé Ruela americano também, né? Que às vezes acabou... Tem muito americano, cara. Tem vídeos que eu gosto de assistir, que é uns vídeos que os caras lá nos Estados Unidos... Cara, eu queria ir para os Estados Unidos fazer aquilo que os caras fazem, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso tinha poucas pessoas que faziam. Agora tem... Nossa... 25 bilhões de canais das pessoas fazendo isso, né? Que é pegando caminhonetinha e indo nos lixos, né? Lixo das casas, né? E fuçando. Cara, os caras encontram o cara... Eu já vi esses vídeos, não? O cara chega ali... Cara, essas caixas que você gosta aí dos anos 90... Caixa Boss e não sei o que. Cara, os caras encontram isso aí direto. Então eles vão nos lixos, em certas cidades e tal. Aí eles veem lá aquele monte de lixo que o cara jogou na calçada por algum motivo. Cara, é só... receiver, amplificador, caixa acústica, claro, outras bagulheiras todas, bagulheiras que eu me interesso, tipo, outro dia o cara achou uma coleção de jogo lá de Super Nintendo, porra, cara do céu, né? Então, e o americano jogando fora. Então, aí o que acontece? Esses caras pegam essas coisas assim, né, desses lixão, e o que eles vão fazer? Vão anunciar no eBay, né? E provavelmente eles não têm
aquele negócio de você, não, tô trabalhando com som, então eu tenho 2 ou 3 peças, 4 ou 5 peças, e quando eu vendo, pô, eu vou embalar direitinho e tal, porque eu fiz o teste do equipamento, falei para a pessoa como estava o equipamento, qual era o estado de conservação, né? Fiz toda uma pré-venda antes de vender o produto, né, para a pessoa saber exatamente como é que tá. Então eu vou bem embaladinho para chegar corretamente na casa da pessoa. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia o cara tá lá com um monte de tralharada, o cara às vezes tem 50 produtos para fazer envio, então faz 50 envios num dia, às vezes nem é o cara que embala, né? O filho, a criança, a mulher, não, tem que vender isso aí, embala aí. Aí o cara passa um papel, a mulher, leva no correio, a mulher leva, nem sabe o que tem dentro, você entendeu? Tipo, só passou um papel, só passou um papel bolha. Quer dizer o quê? Aí tem mais 50 para fazer, por quê? Porque ele não está especializado naquilo, né? Em vender áudio. Hoje em dia, antigamente os caras não era especializado. O cara é especializado em vender alguma coisa. Hoje em dia o cara tem os brechó que tem tudo, né? E o áudio não fazia parte antigamente, né? Das velharias, digamos assim. O Caçadores de Relíquia. Os Caçadores de Relíquia no começo o cara passava lá por Receiver, por Marantz, por Sansui, por Pioneer e nem ligava, né? Os Caçadores de Relíquia, nos começos, nos primeiros vídeos, se passava assim, porra, o cara nem liga, porra, lá um som e tal, nem ligava, passava reto, ia nas outras coisas, certo? Hoje os caras param. Não, vamos mexer com isso também. Por quê? Porque dá dinheiro, porque tá vendendo, tem gente que compra, né? Vale uma fortuna, então vamos mexer também. Aí o cara mexe com 200 milhões de coisas, você entendeu? Não é especializado em uma coisa só. E aí é aquilo, né? Aquilo que eu falei, o cara vai enviar 50 produtos para vender hoje. Uma fita de videogame, um par de caixas de 2 metros de altura, um chaveiro antigo, uma chave de roda antiga. Aí ele faz a mesma embalagem. Para fita, pro chaveiro, pra caixa. Ele não é especializado em embalar aquele produto em específico, pensando, não, é um troço velho, vou embalar, vai chegar lá do jeito que chegar, tá beleza, entendeu? Então, na minha opinião, é esse o problema, né? Esse é um dos problemas. Antigamente, resumidamente, né? Resumidamente e complicadamente. Antigamente, esses equipamentos caíam na mão das pessoas que sabiam o que era, sabiam o que valia, tinham apreço a esses produtos, aí quando colocavam à venda, né, sabiam que a pessoa que estava comprando queriam aquilo pelo estado de conservação que estava, pela raridade que era, aí a pessoa embalava porque sabia que a outra pessoa que está do outro lado sabe o que está comprando, beleza? E beleza. Hoje em dia, todo mundo sabe que vale uma fortuna, né? A internet veio aí, hoje o cara não sabe qual que é o modelo, não, vou digitar na internet. Tem um que o cara vendendo por 4.500, então eu quero 4.000 no meu. Você entendeu? Não sabe se funciona, não sabe se testar, não sabe enviar, não sabe fazer nada, né? Eu simplesmente, daí, vou anunciar aqui no OLX, vou anunciar no Facebook, vou anunciar no Mercado Livre, vou anunciar em tudo que é lugar. Mas daí quando você fala assim, não, mas tem que enviar. Tem que ir no correio, tem que não sei o quê. Vou passar um papel e enviar. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Quer dizer o quê? Não está especializado em vender um produto com a preocupação que deveria se ter com esse tipo de produto, ele não está especializado em fazer isso. E aí, acontece essas coisas aí. Você vai comprar equipamento, às vezes você compra barato, no Mercado Livre. Comprei lá um aparelho baratinho. Beleza, comprou. Eu, quando compro um equipamento assim, eu falo, cara, eu tô comprando o equipamento pelas fotos e eu quero que ele chegue do jeito que ele tá. Então, por favor, ponha isopor, ponha não sei o que, embale. Eu tenho que falar isso pra pessoa, pro vendedor. Você entendeu? Coisas que eu não precisaria falar. Se eu tô comprando um produto que tem 40 anos e eu tô comprando aquele produto por causa daquela foto que você tá postando ele ali, o que vai acontecer? Eu quero aquele produto. Então a pessoa tem que saber que ela tem que embalar corretamente para chegar bem para mim. Mas não, hoje em dia eu tenho que ir lá e forçar a pessoa, embala direito, faz a coisa certa, porque senão eu vou ter que devolver. Vou devolver o dinheiro, vou não sei o quê. Né? E para fechar aqui então, um caso que me contaram, eu gosto de ficar contando esses casos, né? De uma pessoa, eu já tinha falado isso no Store de Membros para alguém aí, já tinha mostrado isso, né? Uma pessoa veio, comprou um receiver comigo e falou assim, não, comprei o receiver e tal, analisei tuas fotos, beleza, veio lá do Rio Grande do Sul, comprou o receiver e levou embora o receiver. Daí ele falou assim, cara, eu ia comprar um outro receiver, que estava um pouco mais caro que o teu, mas era uma loja especializada, lá em Minas Gerais. Pela internet, eu ia comprar, tal, não sei o que.
Daí eu fui lá no catálogo do cara, disse que o cara tem até catálogo tal, o site, alguma coisa, olhei o produto e falei assim, não, beleza, me interessa, tal, tem interesse. Consegue mandar mais fotos? Daí quando o cara mandou mais fotos, ele percebeu, pô, mas não é o mesmo aparelho. Não é o mesmo aparelho, né? Tem algumas coisas erradas aqui, não sei o quê. Não, ó, mas a da foto lá do catálogo tem a capinha. Esse daqui que você me mandou não tem a capinha. Deu, sabe que o cara que tá vendendo o equipamento respondeu para ele? Não, mas é que dos catálogos é uma foto padrão, né? É uma foto padrão que daí depois... Cara, você tá oferecendo um produto com 40 anos de idade, certo? E a foto não é do aparelho real. Então, um aparelho que tem 40 anos de idade, ele pode estar num estado lastimável, tudo fodido, ou tudo novo. Quando você põe um equipamento desse para venda, a foto tem que ser do produto real. O cara é lojista, um monte de gente de compra com o cara, certo? E o cara tá me vendendo produtos como se fosse um produto novo na internet. Porque se eu pego lá um celular, alguma coisa nova, eu tiro foto da caixinha, ponho lá e vendo 200 daquele. Por quê? Porque os 200 são iguais, exatamente iguais, são novos. Agora, como que eu vou oferecer um CP850D com uma foto, certo? E tenho 10 iguais. E vou continuar o anúncio com aquela mesma foto ali, para vender os mesmos 10 desse produto. Não! Cada equipamento tem um detalhe. Cara, então... Para finalizar, né? Infelizmente, o mercado desse tipo de equipamento está sujo. Essa é a verdade. E para membros lá eu vou mostrar, né? Que, pô, cara, os caras pedindo 5 pau num troço, e eu perguntei pra pessoa, pô, você sabe se tem lá o botão pra mudar a velocidade? É do jeito que tá. Porra, cara. Quer dizer o quê? Tá pedindo preço de equipamento lindo, maravilhoso, revisado, e nem sabe o que tem e o que não tem. É isso aí, grande abraço, deixa sua pergunta pra semana que vem. Ah, eu falei que ia ligar aqui, né, mas já estão me enchendo o saco aqui, deixa eu ver aqui. Tem que aumentar o volume aqui.